Boa noite, meu povo, tudo bem? Tudo bem com vocês? 17º domingo do tempo comum e cá estamos nós pela 8ª vez neste nosso encontro semanal com a palavra do Senhor. Sejamos todos bem-vindos a essa nossa igreja, aos nossos biblionautas, forte abraço. A graça e a paz e a misericórdia de Deus estejam conosco. Aqui é o Dionísio, movimento dos Círculos Bíblicos, a paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres, Caucaia. Ano da Graça de 2020, dia 27, já do 7º mês. Ó nosso Mestre Jesus Cristo, que sois o caminho, a verdade e a vida, fazei-nos aprender a sublime ciência do vosso amor, segundo o Espírito de São Paulo e da Igreja. Enviai o vosso Espírito Santo, para que nos ensine e sugira o que vós pregastes. Ó Jesus, Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Deixa-me ficar em paz, Senhor, para ouvir Tua palavra no coração do meu silêncio. Deixa-me ficar em paz. Cante comigo. Deixa-me ficar em paz, Senhor, para ouvir Tua palavra no coração do meu silêncio. Deixa-me ficar em paz. Pois bem, meus santinhos e santinhas, mais um dia, mais um capítulo deste livro maravilhoso que compõe o Corpus Paulinus, né? Estamos na 17ª semana, como eu já havia falado aí, do tempo comum. Continua aqui a questão das parábolas, né, pessoal, do Evangelho. Parábola interessantíssima sobre a riqueza do verdadeiro tesouro. E eu coloquei aí nos grupos a oração de coleta, né, da liturgia deste domingo. O padre que eu assisti à missa ontem, ele falou da importância dessa leitura de coleta, o 17º domingo do tempo comum. Ele acha belíssima, diz que podia até se pregar nas portas dos banheiros, dos guarda-roupas, dos quartos, nas paredes. Ó Deus, que sois o amparo dos que em vós esperam, e sem o vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo, redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Salmo também tratando, pessoal, da nossa lei, né, da nossa palavra.
é o Salmo 118, 119 deste domingo, tem como refrão, para nós que somos os estudiosos da palavra, um grande alento, uma grande provocação, que fala que como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Por isso eu amo os mandamentos que nos destes, mais que o ouro, muito mais que o ouro fino. Por isso eu sigo bem direito as vossas leis, detesto todos os caminhos da mentira. A gente vai acompanhando a liturgia diária, chega o fechamento no domingo, dia do Senhor, a gente se sente reconfortado com esta sequência de leituras que são feitas, de orações, que nos preparam para o enfrentamento do dia a dia, nos dá um alento. É interessante, pessoal, que a leitura olhada aqui no dia. Essas leituras são todas dando a importância, e como sempre, praticamente sempre a segunda leitura aqui, fechando esses nossos estudos com a carta de São Paulo, as cartas aos Romanos. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Carta aos Romanos. Muito bem, queridos, nosso tempo é muito curto. Nós hoje, de acordo com o nosso roteiro, nós entramos hoje no segundo capítulo da segunda carta a Timóteo. Nós temos aqui algumas indagações que, ao decorrer da semana, nós precisamos responder devidamente a estas perguntas. Paulo diz que o servo do Senhor precisa ser bem disciplinado para alcançar os alvos de Deus. De que maneira o servo de Deus é como um soldado, atleta e lavrador? Faz essas três comparações aqui com essas três figuras aqui: soldado, atleta e lavrador. Para ensinar a palavra de Deus é mais importante ser teólogo ou um cristão fiel ao segmento? Qual a nossa responsabilidade perante a palavra da verdade? Eu já comecei, pessoal, com a graça de Deus, aí no sábado retrasado, como eu falei para vocês, o curso sobre o livro do Deuteronômio, que compõe lá o Pentateuco, e vai ser o nosso objeto de estudo, nosso objeto de partilha no próximo mês da Bíblia, agora setembro, com a professora Tânia Couto. Parece-me que já abriram uma nova turma, uma segunda turma, porque a primeira turma, essa que eu estou participando, rapidamente se esgotou, as vagas se esgotaram. Mas assim, tem sido muito interessante, são 3 sábados seguidos, eu já passei agora pelo segundo, o próximo sábado agora já vai ser o terceiro e último encontro, mas é interessantíssimo essa questão aqui, é importante só ser teólogo, estudioso. Estou achando, Tânia, a paixão, a provocação, ela é todo o tempo ao longo do curso, ao longo da sua aula, digamos assim, incentivando, motivando, provocando para que as pessoas
comecem a ter essa afinidade, familiaridade com a palavra de Deus. Pegue a Bíblia, manuseie, saiba onde está tal livro, tal capítulo, saiba a sequência de livros. E ela sempre está batendo na mesma tecla que, se você não manusear a Sagrada Escritura, você nunca vai ter essa afinidade. Ele diz que ninguém ensina ninguém a saber de Bíblia. A própria pessoa que tem que realmente pegar. Os estudiosos, o que eles podem fazer é dar algumas instruções, algumas dicas, mas a gente que participa só de cursos aleatoriamente, pontuais, alguns vídeos, se nós não tivermos esse manuseio, esse dia a dia com a Bíblia, fica difícil. Nós sentimos, né, essa afinidade, sabe, com a palavra de Deus. Pois bem, meu povo, nesse segundo capítulo, que é muito interessante, muito pungente, né? Um resumo geral de forma muito mais assim calorosa do que Paulo se propõe a passar ao seu agente, né, missionário, ao seu enviado, né? Ele traça esse retrato de um verdadeiro pastor, aquela pessoa que cuida, que zela, que é diligente. Se no nosso primeiro encontro, né, desse retrato do pastor, a palavra-chave, e aqui nos cita o padre José Bortolini, a palavra-chave seria reavivar a fé, reavivar, né? Se reanimar. O segundo ele coloca aqui como um verbo forte, o fortificar-se na graça, né? Que está em Jesus Cristo, que é um dom de Deus, um dom gratuito. Como falou, nós lemos agora essa oração de coleta, não, nós sem Jesus nós não somos nada. Nós precisamos dessa graça. O nosso amor humano ele não dá conta. Nós precisamos pedir essa graça. Então esse retrato, segundo retrato, né, que se fala aqui nesse segundo capítulo, que se estende pelos versículos 1 ao 7 desse segundo capítulo, ele traça mais um perfil, né, desse pastor, desse agente de pastoral, deste missionário. E a gente vai, né, fazendo sempre o estudo da Bíblia, pessoal, aqui eu sempre vou replicar isso. O estudo da Bíblia sempre é feito com as duas mãos, texto e contexto, ou melhor dizendo, contexto e texto. E aí você... Contexto, como é que essa palavra, essa história sagrada, ela está contida nesse momento, nesse tempo, em relação à cultura daquele tempo, as pessoas, os costumes. A gente precisa cada vez mais fazer essa leitura com os olhos de verdadeiros estudiosos, sim. Sabe em que tempo foi feita essa palavra, caminhada a quem, por quê, e trazer essa palavra para perto de nós. A palavra está perto de ti, em tua boca, em teu coração. No primeiro momento a gente guarda esse distanciamento, nessa exegese que é feita, analisando o contexto, a época, os costumes, a cultura, homens e mulheres, crianças, viúvas, diáconos, chamados episcopos. Daquela época, fazendo esse distanciamento
e depois se faz uma aproximação. Essa aproximação para que nós possamos tirar, sugar o que com certeza nos interessa. Essas orientações, essas instruções dadas a Timóteo, o que elas nos dizem? O que elas podem nos dizer hoje, agora? Para mim, primeiramente, depois para a minha comunidade. Então, estudo, pessoal, essa análise que se faz de texto, né? A crítica que a gente tem que cada vez mais ficar afinado, sim, sermos críticos. Críticos que eu falo no sentido que às vezes a gente sempre, primeiramente, imagina, né, crítica, pejorativo, não. Crítico no sentido de criticar, de análise. De saber cotejar, de saber comparar textos, como até nós discutimos aqui em relação nessas cartas a Timóteo, são autorais ou não? E por que não são autorais? A gente começa a analisar essas diferenças de vocabulário, de forma de instruir. Por que Paulo, em algumas cartas, ele é amoroso, ele trabalha com conhecimento, a persuasão, e nesta carta, principalmente a primeira carta a Timóteo, ele simplesmente não quer conversa, ele dita algumas regras, impõe algumas regras. Por que isso acontece? Quando a gente começa a fazer esse cotejamento, esta comparação, esta crítica, esta análise, e lembrando bem que nós estamos fazendo uma análise de um texto sagrado, de um texto que nós temos como suporte o nosso magistério, a nossa tradição, a gente tem que tomar muito cuidado. Vocês não imaginam a responsabilidade que indivíduos como o Dionísio, o Cleiton, o Vicente, a Egídia, a Ana e outras tantas pessoas que estão dentro desse movimento maravilhoso que são os círculos bíblicos de Caucaia, a responsabilidade que a gente precisa ter. Está aqui servindo, e a gente tem que pedir muito ao Espírito Santo como instrumento que a gente passe de acordo com o catecismo da Igreja Católica, de acordo com o magistério, de acordo com a doutrina católica. Os nossos ensinamentos, a nossa sã doutrina, como bem fala aqui São Paulo, elas precisam sim de instruções, de orientações para que a gente não fuja, não cometa nenhum ato herético, né? E se a gente cometer alguma heresia, que seja por ignorância, por não saber. Que nós sejamos corrigidos e tenhamos a humildade suficiente para reconhecer o nosso erro e pedir aos nossos irmãos que, com um ato de contrição, nos perdoem. Muito possivelmente, eu acho que até teria pessoas aí mais gabaritadas, capacitadas para estarem aqui no meu lugar, né? Talvez até futuramente vocês terão essa possibilidade, né? Mas por enquanto a gente está aqui discutindo, pessoal, sobre a palavra e a responsabilidade que é disseminar, sabe, espalhar esta palavra como semente em várias terras, em vários corações. Nós tivemos ao longo desses dias aí essa parábola, né, no capítulo 13 lá de Mateus, a teologia matiana aí, que vai tratando de forma tão interessante, mesmo que legalista, né, de acordo com a lei. Mateus é muito rígido nessa questão legal, ele se dirigia muito mais aos as figuras lá, né, a religião judaica, né? Muito mais convencer os judeus
do que propriamente São Paulo, que se preocupava mais com os gentios e os pagãos, né? Mas cada um na sua, né? Cada um a gente vai se dirigindo e é o tipo de público. Então, nesses capítulo, pessoal, segundo, nós temos o segundo retrato, né, do pastor. E aí vocês vejam a responsabilidade também da coordenação e de forma muito providente, né, e previdente, nessa sequência de estudos das cartas paulinas, passando as instruções com o intuito de que cada uma que participe, sabe, ativamente desse movimento dos círculos bíblicos, e quem também não participa, se sinta chamado a ser discípulo, a ser discípula. E a palavra hoje é até composta, né? Discípulo missionário, porque você recebe essa palavra e tem por obrigação, no melhor sentido da palavra, divulgar essa palavra, independente do seu passado, do seu presente. O futuro a Deus pertence, né? Mas assim, eu não tenho capacidade, eu errei muito, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora. Sim, nós todos somos. Eu me envergonho de tantas coisas, pessoal, que eu fiz e tantas que eu deixei de fazer. Hoje eu estou tentando me regenerar, pedindo as luzes aí de Santo Agostinho e de tantos santos e santas. E essa regeneração com certeza passa pelas palavras do nosso querido Paulo. Aí, pessoal, tem um tema aqui que a gente nem gosta, né? Que é a questão do sofrimento, também nesse segundo capítulo. E ele faz essa metáfora, né? Essa comparação, essa metáfora com o soldado, o pastor e o lavrador, o agricultor, né? Que ilustram, né, o segundo retrato do pastor. Nas opções que você faz, as escolhas que você faz como soldado, de servir bem a quem te chamou, te arregimentou, ter a disciplina, ter a lucidez suficiente de seguir ao comando, ao agricultor, que tem todo aquele trabalho suado de preparar o terreno, de arar a terra, sol a sol, acordando de madrugada, com o chão, o solo infértil, muito ruim às vezes, trabalhando esse solo para que ele frutifique e tenha a alegria de colher os primeiros frutos, as primícias, né? Até o salmo lá que fala, né, pessoal, 126, 127, salvo engano, quem colhe, né? Quem planta chorando, colhe rindo, sorrindo, na alegria. Assim também como o papel do atleta, que São Paulo também cita aqui, essa metáfora, do empenho que se tem que ter para conseguir os resultados esperados. Ele faz essas comparações fortíssimas, e é interessante que São Paulo ainda usou aqui, né, um termo do meio rural, agricultor, lavrador, mas geralmente São Paulo, diferentemente de Jesus, as comparações de São Paulo são muito mais urbanas, né? A gente também percebe essa. Trabalha muito mais uma teologia mais profunda, né, assim, urbana. E logicamente que São Paulo, como sendo o apóstolo, ele não tem, logicamente, a sabedoria, essa simplicidade, né, pessoal? Simplicidade é o último grau da sabedoria, de fazer comparações tão lindas, né, bucólicas, simples, que Jesus fazia, né? Então ele buscava termos citadinos, né, urbanos, mais termos urbanos, mas aquele ciclo, né? Esse agricultor lavrador, né? Tudo que ele espera é que nós sejamos
imitadores de Cristo, né? Tenhamos o modo de agir de Jesus. Aí, mais uma vez, pessoal, aqui trechos de um hino, né? Que vai aí do versículo, né? 11 ao 13. Você tem a sua Bíblia aí, por favor, no capítulo 2 aí, de 11 a 13. Interessante também, né? Esse pequeno trecho aqui que vai de 11 a 13, que ele fala, né? Se morrermos com ele viveremos. Se soubermos perseverar, com ele reinaremos. Se porém o renegarmos, ele nos renegará. Se formos infiéis, ele continua fiel, porque ele não pode desdizer-se. Deus é a própria fidelidade, né? Que vem de fé. Não se sabe até se foi realmente o próprio autor, ele pegou algum trecho, né? Algum certo aí, de um hino já existente, né? Ele sempre cita aqui algumas, muito provavelmente já de fragmentos de hinos muito antigos, né? Foram utilizados para complementar essa segunda carta. Já voltando, pessoal, né? Ele faz esse segundo aqui retrato do missionário, do agente pastoral, do verdadeiro pastor. E ele fala que precisamos, como pastores e pastoras, nos fortificarmos. Primeiro retrato, né? Um reavivar. Nesse segundo retrato, um fortificar-se. Como é que nós fortificamos? Procurando, buscando ansiosamente esta sintonia com Deus. Através das nossas orações, da nossa liturgia diária, do nosso serviço coletivo, ou seja, a própria liturgia, né? Esse espírito oracional que nós temos que buscar sempre, sabe? Mesmo no meio da dispersão, do barulho, a gente precisa buscar essa manifestação, essa sintonia com o divino. Uma série de manifestações que São Paulo fala, ele vai repetindo alguns termos em relação, né? Não te envergonhes de ter um amigo preso, considerado um malfeitor. Essa que provavelmente foi a segunda prisão, né, de São Paulo. Ele já estava aqui, como bem se fala, né, dando um testemunho aqui, né, uma carta de cunho já despedida, né, testemunhal de despedida. Já deixando o teu testemunho e deixando aqui meio que um testamento, né, espiritual. Timóteo, quando tu estiveres sem ânimo, se reanima. Timóteo, quando tu estiveres achando que está fraco, que está sem forças, te fortalece dessa forma. Eu agi dessa forma, inspirado no meu Senhor que me indicou para ser o seu apóstolo. E essa repetição, pessoal, como bem acontece no livro do Deuteronômio, é interessante, pessoal, que o livro do Deuteronômio é o terceiro livro mais citado no Novo Testamento. Nós temos o mais citado, o livro dos Salmos, segundo Isaías, e o terceiro livro mais citado é o livro do Deuteronômio, né? A tentação lá do deserto é um exemplo, né? Jesus refuta lá ao Satanás com citações tiradas do Deuteronômio, né? E de outro livro também do Levítico. Mas basicamente ele trabalha no Deuteronômio, assim também como nós temos trechos em Mateus e Marcos. Eu sou o Senhor teu Deus. Tu tens um único Deus.
Ouve, Israel, eu sou o teu Deus. É que os judeus chamam, né, o Shema. Escuta, Israel. Lá tirado do capítulo 6 do Deuteronômio. Pois é, pessoal, o terceiro livro mais citado. E fala dessa lei, dessa doutrina. E às vezes as pessoas pensam que o livro, né, os 5 primeiros livros, a Torá, né, a lei, isso é uma interpretação muito mais, sabe, geral, muito mais larga, nesse sentido de lei. Mas assim, ele dá toda uma repetição dessa doutrina, dessas leis que foram dadas e que nós facilmente esquecemos. Por isso que São Paulo vai repetindo esse termo de repetir, de se repetir, de falar e de lembrar, de recordar o que Deus fez e faz. Fez pelos nossos pais, os nossos ancestrais, e faz por todos nós. E nós precisamos sempre, sabe, nós temos a cerviz dura, né, como os hebreus, antigos hebreus, somos teimosos, o nosso coração de vez em quando em pedra, fica empedernido, né, pessoal? O coração é uma oração, tem até um canto antigo, né, que fala coração empedernido, né? Perdenido, é coração duro, endurecido. E nós precisamos sempre desses cutucões, sabe, dessas provocações. Olha, age dessa forma, se reanima. O teu Deus nunca te deixa na mão. Você é infiel, mas teu Deus é fiel por natureza. A natureza de Deus é ser fiel. Ele não pode negar a si mesmo. E Paulo vai traçando por esses fragmentos de hinos, por essas instruções que ele próprio recebeu e viveu, esses retratos, pessoal. Sofrimentos que ele passa por causa do Evangelho. Se o meu próprio Jesus sofreu, como eu não poderia também sofrer? Como eu também não poderia? Jesus não teve nem pecado e sofreu tanto, e eu que tenho tantos pecados preciso passar por uma purgação, por uma limação, por provações. Servir de própria libação. E é interessante, né, que ele fala que vasos, né, que existem nas casas, né, ele faz essa comparação também, outra analogia interessantíssima, né, vasos na casa de barro, de madeira, de prata, de ouro, uns para serviços, para utilidades nobres, outras vulgares. Dependendo do seu material, utilidade vulgar, no sentido de ser popular, pessoal, menos nobres, e vasos de prata, vasos de ouro para uso popular. Nobre. Só que esses vasos das casas, pessoal, eles vão continuar sendo de barro, vão continuar sendo de madeira, os que são de madeira, os que são de barro vão continuar sendo de barro, e olha que maravilha, nós que somos de barro, de argila, nós que somos de madeira, nós que somos terreno pedregoso, nós que somos joio, capim, olha que maravilha, nós temos um Deus misericordioso que tem paciência, e a gente que é joio, que é capim, que é de barro, a gente pode se transformar num vaso nobre. Esta é a grande diferença, né? Por que é deixado lá o joio junto com o trigo, pessoal? Né? A gente, às vezes, nós vimos no Evangelho aí, né? Essa parte do joio do trigo, a chuva cai sobre os bons e os maus, sobre os da direita e os da esquerda. O que se espera para a ceifa final?
Justamente porque, de repente, esse joio, esse capim, essa erva daninha, se transforma numa linda plantinha útil. Por que a semente é jogada em vários tipos de terreno? Com espinho, pedregoso, terrenos inférteis, pela misericórdia de Deus. Já imaginou que se não fosse essa misericórdia infinita de Deus, como é que nós seríamos alcançados? Nós que hoje somos gentios, pessoal, nós somos os gentios daquela época. Nós fomos alcançados por essa graça de Deus, instrumento de Paulo que diz, olha, eu vou aos gentios, eu vou lá a Calcaia, dizer para aqueles calcaienses que mesmo nessa terrinha feinha, uma terrinha que você não vê progresso, você não vê uma cidadezinha tão bonitinha, arrumadinha, mas que tem pessoas ali no meio que são bonitinhas, que são trigo, que são vasos de prata e ouro. E essas pessoas estão querendo viralizar os seus atos, as suas ações, contaminar outras pessoas com esse vírus do bem. Que nós possamos, sabe, ter essa paixão, essa gana que São Paulo sempre nos mostra. A gente tem que pedir todo momento, a toda hora, oh meu Deus, me dá um pouquinho desse espírito de São Paulo. Me chama, Senhor. Me provoca, Senhor. Faz com que eu chore, que eu me lamente, que eu sofra, mas eu sofra por não estar tendo a afinidade suficiente com a Tua palavra. Que eu chore por saber que não estou sendo um bom discípulo, uma boa discípula. Que eu sofra. E a gente começa, pessoal, a ficar mais sensível quando a gente começa a ver a palavra, sabe? A ver, meu Deus do céu, eu fiz assim, eu agi dessa forma. Que tolo eu fui. Como fala São Paulo, né? Antes, tudo era esterco. Depois que eu encontrei a Deus, ou que Deus me encontrou e eu me deixei encontrar, como diz Isaías, eu preciso ter também essa vontade de ser encontrado. Eu busco, mas eu tenho que estar aberto para essa graça. Aí eu começo a sentir, sabe? E se a palavra de Deus, como água que cai do céu, essa chuva de bênçãos que cai do céu, não me transfigura, não me transforma, eu tenho que pelejar para que ela me transforme, para que ela modifique, me modifique, e eu tente também modificar, arrastar mais alguém. Queridos, nosso tempo está se esvaindo. Eu não sei se eu aborreço vocês com tantas indagações. Eu não sei se eu estou sendo claro, meus queridos e queridas. Eu agradeço muito a paciência que vocês estão tendo comigo. Qualquer coisa, eu já falei aqui, vou repetir. Vocês podem falar com a coordenação, aquele rapazinho lá, aquele homenzinho lá, aquele velhinho lá da segunda-feira, não está sendo muito legal, eu não estou gostando. Aí vocês podem fazer aí uma requisição para mudar esse missionário, sem problema algum, tá certo? E eu posso ter certeza, eu ficaria tranquilamente como um espectador feliz de ver uma pessoa mais gabaritada aqui nesse lugar. Eu não sei se está dando já. Nós temos aqui ainda um quarto retrato, né, do pastor. Ele pede aqui incisivamente para evitar conversas, sabe, fúteis, inúteis,
Vê que não tem futuro aqui, ele evita tipo de discussões inúteis aqui, nesse quarto retrato aqui, né, do pastor. Pega incisivamente aqui, mas eu vou parar por aqui, pessoal, embora que a gente retome aqui o finalzinho do capítulo 2, no próximo encontro, já entrando no 3, e eu gostaria muito que vocês continuassem ao longo da semana, nas leituras e releituras, sobre essa segunda carta, e também não se esquecessem de começar já a leitura do livro do Deuteronômio, viu? Agora já para setembro, e o tempo voa, né, pessoal? Nós teremos agora, vamos ter também a festa da nossa padroeira, mas é necessário que a gente na nossa liturgia diária também já comece a dar uma olhadinha aí no livro do Deuteronômio, que vai ser o nosso livro de estudo para o próximo mês da Bíblia de setembro. Amém, meus queridos? Pegue aí o seu roteirozinho, a sua oração, depois de ler a Sagrada Escritura, por favor. Podemos? Ó Jesus, Divino Mestre, vós tendes palavras de vida eterna. Eu creio, ó Senhor, em verdade, mas aumentai a minha fé. Eu vos amo, ó Senhor, e caminho com todas as minhas forças, pois vós quereis que cumpramos fielmente os vossos mandamentos. Eu vos peço, ó Senhor, em vida, vos adoro, vos louvo e vos suplico, e vos agradeço pelo dom da Sagrada Escritura. Com Maria lembrarei as vossas palavras e as conservarei na minha mente, e as meditarei no meu coração. Ó Jesus, Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Amém. Muito obrigado a todos vocês que aqui estiveram conosco neste estudo desta linda segunda-feira. Boa noite e que a paz de Deus e a proteção de Maria estejam com todos vocês. Um abraço.